saúde, gente. Eu sempre enfatizo aqui que o programa ele tem essa proposta, trazer para você notícia, informação, utilidade pública, participações especiais, quadros especiais, e o programa tem sempre um espaço legal aqui para a gente falar de saúde. O telefone fica sempre disponível para você, 9932-6228, 9932-6228, porque é também um telefone que você pode tirar dúvida, pode enviar perguntas, fique à vontade, 9932-6228, 9932-6228, é o telefone que você fala aqui com o programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, fala também com a equipe da TV Candidez. E hoje eu tenho um prazer imenso em receber ao vivo, aqui nos estúdios da TV Candidez, a doutora Eduarda Costa, ela que é cirurgiã vascular. Bom dia, doutora Eduarda, seja bem-vinda ao programa Bom Dia Divinópolis. Bom dia, Flaviano, muito obrigada. É um prazer receber a senhora aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre vários assuntos relacionados a essa área, né, que a doutora Eduarda atua, mas também para falar um pouquinho sobre a clínica capilar, né, que é uma clínica de especialidades. Né? Eu queria até começar falando um pouquinho sobre a clínica. É uma clínica de especialidades que hoje reúne diversos profissionais e de áreas diversas, né? Exatamente. Nossa clínica, que fica localizada na região bem central, na esquina da Coronel João Notini com a 7 de setembro, conta com diversas especialidades. Cardiologia, clínico geral, nutrologia, medicina do estilo de vida, nutricionista, fisioterapeuta especialista na área de estética corporal, medicina da dor, né, médico anestesista especialista em medicina da dor, no tratamento da dor crônica, uma dor mais aguda também. Eu sou cirurgiã vascular e angiologista e otorrinolaringologista, além de dermatologistas também. Como eu disse, é uma ampla área de atuação, né? Hoje as pessoas buscam muito isso, a comodidade. A gente até conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo falando sobre isso, né? E a clínica, ela traz essa oportunidade, né? A pessoa começa o tratamento ali e tem acesso a todos os serviços no mesmo local. Exatamente. Eu tenho vários pacientes que começam o acompanhamento comigo, eu preciso encaminhar para o dermatologista, ou para o cardiologista, para o clínico, para o nutricionista. Então, eles conseguem fazer o tratamento completo dentro da clínica, o que facilita bastante o tratamento. Inclusive, você de casa está acompanhando algumas imagens, né, aí da clínica, né? Essa é uma outra preocupação, né? A clínica hoje ela tem uma estrutura diferenciada, que utiliza muito bem todas as técnicas e todas as tecnologias que hoje fazem parte de tratamentos modernos, principalmente, né? Exatamente, porque hoje em dia nós temos diversos recursos com todas as tecnologias que nós temos para fazer tratamento de várias doenças. Falando da minha área especificamente, que é a cirurgia vascular, tratamento de safenas com endolaser, então a gente não precisa mais de internação hospitalar para fazer tratamentos de varizes, de vasinhos, tratamentos capilares a gente consegue fazer na clínica também. Então, a praticidade hoje em dia conta bastante, né? A senhora entrou num assunto importante, né? A doutora Eduarda, ela é cirurgiã vascular, né? Quando procurar, né, um cirurgião vascular? É super importante as pessoas estarem atentas à circulação das pernas, principalmente. Quando procurar? Quando você sente dor nas pernas ao andar, dor nas pernas no final do dia, perna cansada, pesada, pernas inchadas ou alguma ferida na perna que não está cicatrizando. Então, tem que chamar e ficar atento para ser um problema circulatório. E varizes e vasinhos também. Se você vê alguma variz ou alguma veia que as pessoas chamam de veia arrebentada, que não é bem uma veia arrebentada, mas a gente conhece e é prático a gente falar isso, né? Tem que procurar um angiologista. A senhora entrou num ponto importante que são as varizes, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né, sobre isso, porque infelizmente, cada vez mais comum, né? Exatamente. É uma incidência de quase 40% da população brasileira tem problema de varizes. É alto, né? Muito alto. Até, assim, me surpreendeu agora esse percentual. Não sabia. É por isso que quase todo mundo, infelizmente, passa por isso, realmente. Exatamente, né? Em algum momento da vida. E quando a gente fala em idoso, esse percentual chega a passar de 60%. E se fala em questões familiares, se o seu pai e a sua mãe têm varizes, a chance de você ter ultrapassa 90%. Aí é importante a gente entrar num outro ponto que é essencial também, né? Tem uma situação que proporciona ou que causa varizes, né? Porque o número tem aumentado, né? Mas tem como prevenir ela? Tem como a gente evitar, né, o desenvolvimento mais rápido ou identificar também e tratar mais rapidamente. Por exemplo, igual eu falei da incidência, se você tem pais, né, pai e mãe que tem varizes, a sua chance de desenvolver varizes é enorme. Então,
você já tem que começar a olhar. A primeira questão é fator genético, história familiar. A segunda é sedentarismo. Hoje em dia, apesar das pessoas estarem fazendo muita atividade física, a gente ainda vê muitas que não fazem nada. Sobrepeso, obesidade, ficar muito tempo parado, sentado ou de pé, que a gente está trabalhando cada vez mais, né? Muito mais. E fica sempre na mesma posição. Você, por exemplo, maior parte do tempo é como? Em pé. Em pé. Anda para um lugar ou para o outro, fica mais tempo parado. Sim. Então, fica muitas horas parado, aumenta o risco de desenvolver um problema circulatório. Esse é um ponto essencial, né? A gente sempre fala, né, quando está falando de saúde, a importância de praticar exercícios físicos, de estabelecer hábitos saudáveis, né? Isso é uma realidade, né, doutora? Você que pratica exercícios físicos, você que tem hábitos saudáveis, isso reflete na sua qualidade de vida. Reflete tanto na saúde física quanto na saúde mental. E a medicina do estilo de vida, puxando para outra especialidade nossa lá da clínica, ela fala muito bem sobre isso. Um dos pilares de manter uma vida saudável é praticar atividade física. Como a doutora trouxe a informação aqui sobre os números e os percentuais que são altíssimos em relação às varizes, né? Quem tem esse problema, né, ou quem provavelmente pode ter esse problema, tem uma notícia boa, tem tratamentos eficientes hoje. Tem, exatamente. E modernos, sem precisar de internação hospitalar, sair, ficar dias fora do trabalho, né? Hoje em dia a gente consegue fazer tratamento de safenas e varizes calibrosas no consultório, com endolaser, com anestesia local. Depois você pode voltar para casa. No dia seguinte ou 2 dias depois você pode voltar ao trabalho. Depende do tamanho, né, do procedimento, mas facilita bastante. Fora as técnicas com laser, aplicação. E isso ajuda muito, né? Porque muitas pessoas não querem, têm medo de operar. Passar pelo hospital, não querem não deixar de trabalhar. Isso é muito importante. Informação importante, gente, para quem tem trauma. Tem muita gente que tem trauma, fica com aquele receio, né, de dor, principalmente. Hoje não, gente. Hoje os tratamentos são modernos, eles trazem para você uma ação eficiente, uma recuperação eficiente. Ou seja, é o que as tecnologias têm trazido, né? Exatamente. Muito menos dor e uma recuperação muito mais rápida. E aí você consegue fazer tudo que você precisa, né, e deve fazer no seu dia a dia, sem precisar ficar naquele ambiente hospitalar que aumenta o risco de infecção e outras questões. Então, a modernidade e a praticidade traz muita coisa benéfica para nós, né? Aí eu acredito que tem muita gente em casa agora se perguntando, mas aí eu fiz o tratamento, aí acabou, não vou ter mais o problema das varizes? É importante a gente falar sobre isso também. E né? as pessoas acreditam que operou, nunca mais vai precisar voltar, né? Ou tratou, nunca mais vai precisar ver o angiologista novamente. Na verdade, não é assim que funciona. Quando você faz um tratamento de varizes, de vasinhos, você tratou aquelas veias que estavam doentes naquele momento. Mas novas veias doentes podem surgir ao longo da sua vida. Por isso é importante continuar fazendo um acompanhamento com o angiologista. E à medida que você vê também, uma variz, um vasinho surgiu ali, retornar no angiologista, porque isso pode acontecer e à medida que a idade vai passando, isso vai acontecer. E aí a gente volta na questão dos hábitos saudáveis, né, gente? Exatamente. Se você faz o tratamento, mas continua sedentário, por exemplo, né, é claro que o risco de você desenvolver de novo a doença é maior, né? Falou corretamente, Flaviana. Além de não fazer atividade física, outra epidemia que nós estamos passando é do sobrepeso e da obesidade. Sim. Né? Então, isso atrapalha muito na circulação, atrapalha o resultado e atrapalha também no desenvolvimento das varizes. Ou seja, favorece o desenvolvimento de problemas circulatórios mais precocemente e mais gravemente. Nós abrimos esse parênteses para falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, que são as varizes e muito comum também. Mas a clínica, como a gente disse, é uma clínica de especialidades, né? E a doutora, ela atua também em outras frentes importantes, né? Inclusive tem aqui um tema que eu separei, até mesmo para a gente poder dar ênfase aqui, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, que é a questão do lipedema, né? O que é o lipedema, doutor? O lipedema é uma doença que atinge basicamente mulheres e ela consiste no acúmulo de uma gordura doente e inflamada nos membros e é de forma simétrica. Geralmente acomete os membros inferiores, mas também pode acometer os membros superiores. Está relacionado com alguma alteração hormonal de estrogênio que envolve o organismo feminino. Esse tem tratamento também, né? Tem tratamento também. E o que a gente fala muito do lipedema é que o ideal é que ele seja reconhecido o quanto antes. Porque apesar dele ter tratamento, ele não tem cura.
E à medida que a mulher vai passando, se ela ganha de peso, se ela engorda, se ela não cuida bem da doença, aquela gordura ela vai se acumulando. E ela se acumula e a pele vai ficando flácida, com dobras, e pode trazer algumas intercorrências, né, algumas complicações para a vida da mulher. A estética é uma complicação que incomoda muitas mulheres, mas também dores, pernas pesadas, elas referem que parece que elas estão andando com uma caneleira de academia. Isso compromete muito a qualidade de vida da mulher. Além disso, também tem alterações de caminhada, alteração de articulação, dor no pé, dor no joelho. Então, é muito importante que a gente reconheça e identifique o quanto antes para a gente poder estabilizar a doença e não deixar que ela progrida. Porque se ela ficar muito grave, existem casos que a gente precisa de operar. Isso é importante, ficar atento a esses sintomas, né? Porque o diagnóstico é também uma preocupação da clínica, né? Porque o diagnóstico correto, né, ele contribui com o tratamento, né? Contribui com o tratamento, porque se a gente ficar postergando um diagnóstico, primeiro que a mulher, a paciente, ela não vai ter um bom resultado, e segundo que ela vai estar piorando a doença, né? Jogando mais para frente o tratamento adequado daquela doença e assim vai aumentando, né, a gravidade do quadro. Gente, por isso que a dica aqui é sempre prevenção, né? E prevenção passa por acompanhamento de especialistas. A clínica capilar está sempre de portas abertas para receber a população nesse sentido, né? Você identificou qualquer situação que está te trazendo desconforto, né? Procure profissional, faça a avaliação, né? Porque é através do diagnóstico que você vai ter qualidade de vida. Exatamente. A clínica está aqui na área central da cidade, como a gente disse, um ponto central, mas de fácil acesso, né, com facilidade até de estacionamento, mas também está nas redes sociais, é importante a gente citar isso, né, Isso, doutora? as pessoas conseguem acompanhar, né, o nosso trabalho, o trabalho dos nossos especialistas pelas redes sociais. Nosso Instagram é @clínica Capilari Clínica, Capilari com 2 L's, igual está aparecendo na tela para vocês, Capilari Clínica. Esse é o nosso Instagram e lá a gente faz postagens de tudo que a gente atende, né, e dos nossos profissionais. Vale a pena você acessar, está na tela aí o nome da clínica para você localizar lá no Instagram, porque lá você consegue ver um pouco aí do trabalho, dos serviços oferecidos, né? Vocês deixam dicas lá também, né? Deixamos. Sempre orientações de saúde. Sim. Dicas, orientações, estamos abertos também para perguntas, para dúvidas, as pessoas sempre mandam para nós algumas questões. Fique à vontade para acessar, né? Tá na tela para você o nome da clínica, é só você entrar lá no Instagram que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho realizado por essa clínica de especialidade, que é uma referência aqui na cidade e em toda a região. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença, viu? Seja sempre bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Flaviana. E eu reforço que a entrevista da doutora Eduardo vai ficar disponível para você no portal sistemampa.com.br. Se você perdeu algum detalhe da entrevista, quer acompanhar todas as orientações que o programa trouxe hoje ao vivo para você, é só acessar o portal sistemampa.com.br logo após o programa Bom Dia Divinópolis.